Olá, muito boa noite. Fala Cabo Verde desta sexta-feira, 9 de maio, já está no ar. Boa noite, seja bem-vindo. Primeiro-Ministro apela aos ministros da Saúde da CDAO para encararem a saúde comunitária como uma prioridade absoluta. Negligência extrema põe em risco a vida de um passageiro em Tira-Chapéu. Moradores exigem justiça e medidas disciplinares. Veja na reportagem especial de hoje da série Amor à Profissão a história de uma professora, filha de pais professores, que transforma a sala de aula em missão de vida. A Escola Nova Assembleia apela ao fortalecimento de laços entre encarregados de educação, seus educandos e a escola. A nível internacional, a Rússia organiza desfile do Dia da Vitória em Moscovo, em plena guerra com a Ucrânia. Estes são os destaques de hoje. O Fala Cabo Verde começa agora. Arrancou esta sexta-feira a 26ª Assembleia dos Ministros da Saúde da CDAO, aqui em Cabo Verde. Durante a abertura, Ulisses Correia Silva apelou aos ministros presentes a encararem a saúde comunitária como uma prioridade absoluta. Durante a abertura da 26ª Assembleia dos Ministros da CDAO, o primeiro-ministro destacou os desafios persistentes no setor da saúde a nível da CDAO. É evidente que as situações são diferenciadas. A nível geral da CDAO é preciso fazer muito trabalho, porque os indicadores são indicadores desafiantes, quer a nível da taxa da mortalidade infantil, quer a nível da taxa de mortalidade materna, quer a nível até do nível de esperança de vida. Há que fazer um grande trabalho. Por isso é que há uma prioridade também que é conjunta, convergente, de priorizar a saúde, não só no quadro das parcerias internacionais, porque a responsabilidade de facto acaba por ser global, mas nos orçamentos de Estado de cada um dos países, para que a saúde seja encarada como uma prioridade absoluta, que é muito mais do que apenas a questão da atenção hospitalar. Tem a ver com a atenção primária de saúde. O chefe de governo sublinhou a necessidade de reforçar os sistemas nacionais de saúde, melhorando o acesso a cuidados médicos de qualidade, promovendo assim uma maior cooperação entre os estados da região. Por isso é que um dos temas aqui, o tema central desta conferência, desta Assembleia, é a saúde comunitária. Significa que é atenção primária, atenção hospitalar, criação de condições para que possamos melhorar significativamente os níveis de saúde em África. Sim, a questão do contexto é um contexto turbulento, como se sabe, relativamente ao acesso à ajuda externa, mas há que procurar soluções, ao mesmo tempo fazer investimentos também nacionais. Os orçamentos de Estado devem ter uma contribuição importante para o financiamento do sistema de saúde, criar condições para que haja também a capacidade de produção de medicamentos, de vacinas, a indústria farmacêutica em África e criar condições para reter e atrair quadros qualificados. Há muito desses problemas aí nos países africanos. Profissionais de saúde altamente qualificados são atraídos para outros países. Significa um desafio muito grande, mas nós temos estado a fazer progresso e o sentido é avançar cada vez mais. Ao fim da sua intervenção, Ulisses Correia e Silva apelou aos ministros presentes para que encarem a saúde como uma prioridade absoluta, sublinhando a importância de garantir o acesso equitativo a cuidados de saúde. Cabo Verde destaca-se como principal destino para nómadas digitais na África Ocidental. O arquipélago está a dar um passo audacioso para abraçar o futuro do turismo com o projeto Nómadas Digitais Cabo Verde, anunciou o governo.
Em comunicado, o executivo explica que esta iniciativa do Ministério do Turismo de Cabo Verde, em parceria com a Cabo Verde Digital e liderada pela The Remote Impact, destaca a prontidão do país para se posicionar como líder em inovação e turismo sustentável na África Ocidental. O projeto, conforme explica a mesma fonte, vai além de uma simples resposta às tendências globais, tornando-se uma oportunidade para redefinir a forma como é promovido o arquipélago. Segundo os promotores, esta iniciativa afasta-se do modelo tradicional de turismo de massa, apresentando a cultura única de Cabo Verde, paisagens deslumbrantes e o estilo de vida local. Avançaram ainda que Cabo Verde, neste processo, já investiu na infraestrutura tecnológica, tornando possível receber trabalhadores remotos com internet fiável e um ambiente acolhedor. Segundo o ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, o governo está a investir na criação de condições para que os nómadas digitais se sintam em casa e bem acolhidos para trabalharem. Nesta primeira fase, o projeto Nómadas Digitais inicia na ilha de São Vicente por ser a ilha de riqueza cultural e espírito dinâmico. A economia azul foi destacada como elemento central para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Durante o Fórum Regional da Juventude de Barlavento, o ministro do Mar apelou aos jovens para explorarem o potencial do mar enquanto força motriz para a inovação, o emprego e o progresso do país. Na sua intervenção, o ministro do Mar sublinhou a importância da juventude cabo-verdiana a refletirem sobre as oportunidades que o setor marítimo oferece num país com vastos recursos oceânicos. Segundo ele, nós somos o mar e é no mar que temos maior riqueza do país, defendendo que é através da inovação e da valorização dos recursos marinhos que Cabo Verde pode evoluir de uma economia de rendimento médio para um país desenvolvido. Apesar do tom otimista, Jorge Santos reconheceu obstáculos a ultrapassar, com destaque para os desafios da conectividade interilhas. Ainda assim, salientou o esforço do governo na melhoria dos transportes aéreos, marítimos e das comunicações. Por sua vez, a diretora da Juventude e do Instituto do Desporto e da Juventude, Zuleika Cimedo, reforçou que a economia azul, alicerçada na pesca e no turismo, deve ser um dos principais motores de emprego para os jovens. Sublinhou ainda a importância da indústria criativa como fator de inclusão e inovação, especialmente na região norte do país. O Fórum Regional da Juventude de Barlavento prolonga-se por 2 dias e reúne 105 jovens das ilhas de Santo Antão, São Nicolau, São Vicente e Boa Vista, sob o lema Um Mar de Oportunidades para um Futuro Sustentável. Os grupos carnavalescos da cidade da Praia estão revoltados com a Câmara Municipal. Em conferência de imprensa, acusam a autarquia de não cumprir com os pagamentos prometidos. Os grupos carnavalescos da cidade da Praia acusam a Câmara Municipal de não cumprir as suas responsabilidades em atribuir todos os valores dos prémios. De acordo com o representante da Comissão do Carnaval, os grupos receberam apenas 2 das 3 tranches prometidas para financiar a participação no Carnaval 2025. A Câmara Municipal da Praia, que tinha feito como promessa na segunda semana depois do desfile, que seria entregue a 3ª tranche no valor de 600 contos. E, conforme foi promessa da Câmara da Praia, foi entregue no início, a 1ª tranche, início de fevereiro, e a meados de fevereiro, a 2ª tranche. Portanto, esse como preocupação, fornecedores que desse material para a realização do Carnaval que está feito, está pressionado todo dia, também este tem recorrido à Câmara Municipal a tentar resolver a situação. Este fica sempre a pedido, conforme eles deixam saber naquela reunião que nos fazem, mas só falta documentos para pagamento. A responsável do grupo carnavalesco Diosa do Amor afirmou que a autarquia praiense fez inúmeras promessas e não as cumpriram.
Ele trata os grupos como se não com dignidade, não quer dizer que não está a sentir maltratado por Câmara Municipal, porque ele fazia muitas promessas ao longo de todo aquele percurso, antes de iniciar o que é aquela construção em si do Carnaval, posteriormente o que a Câmara fazia, no sentido de ser abandonado. Em termos de estaleiro, ele fazia promessa, não cumpriu nenhuma promessa. Por sua vez, o presidente do Grupo Samba já considerou o Carnaval 2025 como o pior de todos. Carnaval para mim foi péssimo Carnaval. Eu não estou na altura, mas não estou Carnaval também por causa, nunca tem logística de Carnaval, nunca tem entidade perto de nós. Então, mas que vivem para o Carnaval tanda de para trás, para frente, nós é para frente que caminho, para frente que não creio. Não criou uma praia melhor, uma praia para todo. Filme tem estar o tafla. Então, não te espera que aquela comunicação ali hoje está chegando a ser ouvido ou naquele quem quer direito, pois resolve o nosso problema. O vencedor do Carnaval 2025 na cidade da Praia afirmou que realizam a festa do Rei Momo por paixão, mas que estão a sentir-se desvalorizados pelo esforço investido. Nunca está ganhando nada por fazer carnaval. Portanto, nós ali, gostam de pessoas que não devem, criam suspensão. Mas já não dá o dinheiro, a Câmara faz aquela entrega de prêmios até esta, nem prêmios que tem e nem sequer que tem satisfação. Por isso que não está a pessoas de respeito e considera pessoas. Diante das reclamações dos grupos carnavalescos da cidade da Praia, a nossa equipa entrou em contacto com a Câmara Municipal para ouvir a sua versão sobre o assunto e até ao fecho da reportagem não tivemos quaisquer reações. E agora, atenção para esta notícia. Um incidente chocante aconteceu aqui na cidade da Praia, mais concretamente, não é, Elisandra, na zona de Tira-Chapéu, quando um condutor demonstrou negligência e também imprudência, conforme relatou uma cidadã à Caça Notícia. É que, conforme alega, um senhor estava embriagado, tentou entrar no autocarro, mas ficou preso no autocarro e foi arrastado. Pois é, Cassandra, a vítima sofreu ferimentos ligeiros, mas o comportamento do condutor, bem como a falta de medidas das autoridades competentes, deixaram muito aquém do desejado, segundo uma denunciante. Acompanhe esta reportagem. O incidente ocorrido na zona de Tira-Chapéu foi presenciado por Cíntia de Pina, moradora local que partilhou com a nossa equipa os detalhes do caso. Um senhor para na paragem do autocarro. E para e chinta, no momento que chinta o autocarro também torna a dizer para entrar no autocarro. Só que na maioria que vai entrar no autocarro, mas o autocarro, cadê ele entra? Cadê ele entra, fecha a porta, a moça fica pegado no autocarro e arranca o carro. E vai esse caminho. Só que naquele maneira arrasta-lhe. Quando o moço ali se saqueiro, grita o do autocarro, ele tinha telefone no ouvido. Nem que liga com o que o moço está gritando. É arma para carro, moço sai. Se o moço gritar, ele está amassando ele pé. Arrasta-lhe, cima que arrasta-lhe, ele fica lá na chão. E vai esse caminho. A moradora, ao tentar reportar o caso às autoridades, viu-se desamparada pela falta de resposta adequada. Além disso, o condutor adotou uma postura debochada, fazendo gestos ofensivos e ameaçando a Cíntia. Chama a polícia. Polícia é bem. Polícia de trânsito bem. Só que quando a polícia de trânsito bem fala com o nosso flama, ele tem que estar a queixa. Se está morto lá na chão e está a queixar, para morir se fusqueta assim. Amigo, fala com a polícia. Gosta ali. Moça está subindo para riba. Ainda está ameaçando, está fazendo metaflama, está de pão. Pescoço. A mim quer saber igual, onde que justiça está? Onde que justiça está? Se era uma criança, se era uma criança que está entrando no autocarro e está fazendo aquela brincadeira lá. Este episódio, embora não tenha causado ferimentos graves, levanta sérias questões sobre a segurança e a responsabilidade de profissionais que operam o transporte público. Cíntia, como representante de muitos que se sentem ignorados, salienta que não se pode aceitar que alguém com uma carteira profissional, que tem a responsabilidade de conduzir um veículo pesado com passageiros, haja de forma tão irresponsável. Quando disse com
A mim nunca conheci senhor, nunca sabe quem que ele é. A mim nunca conhecemos de autocarro, também nunca sabe quem que ele é. Podia acontecer, já acontece com ele, podia acontecer com o irmão de meu, com o filho de meu, com qualquer pessoa, com o bom irmão, com qualquer pessoa. Agora está falando assim, se era alguém que caçava naquele estado lá, se era uma pessoa de posse, está largar ele naquele estado lá, está largar ele naquele estado lá. Está largar minha revolta é para modo largar ele na chão e cada nenhuma assistência, ainda ele que tem direito de bem a minha ação. Segundo relatos de outros moradores, este não é um caso isolado. Já houve outras situações de negligência e maus tratos por parte de motoristas, o que tem gerado um clima de insegurança entre os passageiros. A nossa equipa de reportagem entrou em contacto com a empresa de transporte público Sol Atlântico sobre este incidente e uma fonte informou-nos que o responsável estava ausente. Um ato de negligência e também de imprudência que colocou em risco a vida de um cidadão, e este é um incidente que poderia terminar de forma trágica e chegou até nós através do Caça Notícias pela senhora Cíntia, que, revoltada, contatou a nossa equipa para denunciar a situação. Este episódio exige uma intervenção das autoridades, mas também serve como um alerta para a necessidade de uma maior responsabilidade, principalmente quando se trata da segurança dos passageiros. E agora vamos para um outro assunto, dizer que a Escola Nova Assembleia comemorou nesta sexta-feira o Dia das Mães com jogos tradicionais, Cassandra. E esta atividade visa também aproximar os pais, os seus educandos e também a escola. Com barracas para vendas e brincadeiras tradicionais como corrida de saco, ringue e jogos de carta, mães e filhos celebraram a data de forma diferente. A escola esse ano não quis comemorar o Dia de Mãe com duas atividades simples. O primeiro dele é no pensa num momento lúdico, recreativo, divertido, que é para pais, principalmente para mães. Então, para mãe dizer, hoje em dia quase e pais que têm tempo, vai filho, tela, te rouba o tempo. Então, não cria um momento divertido na onde que mãe também brinca, também divirte com meninos. Então, não tem jogos tradicionais, cima ringue, mata, carta, dominó, que é tudo coisas que tem aquele momento de estar com o menino. Também tem sempre aquela musiquinha, aquela poesia que o ministro prepara para pais e para mães. Para além destas atividades, a escola também organizou uma exposição direcionada às mães no sentido de promover o empreendedorismo feminino. Não pensa num componente que é de informação, para às vezes eles têm esses negócios, mas eles têm excelentes ideias de negócio, mas às vezes também têm as informações ligadas a microcrédito. Então, por isso, nos convida o MCV e nos convida a Morabi para estar ali conosco, justamente que para permitir eles terem acesso a essas informações. E não pensa também naquele outro componente que é aquele componente informativa, para modo às vezes nesta mês que as formações, modo que estagiários e seus negócios. Para isso, foram convidadas algumas organizações como BIC, IFP e Mentors, uma iniciativa que para as mães tem o intuito de aproximá-las dos seus filhos. É uma iniciativa boa, junta mães de escola inteira com seus filhos para celebrar uma data especial que é Dia das Mães. Apesar que no Caribe celebra Dia das Mães só no Dia das Mães, só naquela data, mas sim todo dia. Por acaso, minha filha, então falou de mim que até importa que o bem, mesmo que encabinde, mas só para incentivar jovens. A minha trabalho incentiva jovens. É que para ganhar, para que não. Não está comprar tecidos, não está fazer tudo que as coisas ali, mas só para incentivar jovens. O Dia das Mães é uma data comemorativa que homenageia anualmente a figura familiar materna, celebrando o amor que acolhe, a força que inspira e o coração que ensina a amar sem limites.
E veja agora a primeira reportagem especial da série Amor pela Profissão. No silêncio da sala de aula, entre olhares curiosos, uma professora ensina muito mais do que matéria. Filha de pais professores, Ana Amado ensina a herança que carrega no sangue. Num mundo onde o futuro ainda é um campo em branco, existe uma figura que dia após dia planta sementes invisíveis da mudança, a professora. Ela não veste capa, mas carrega superpoderes. Seus olhos não veem apenas o agora, enxergam um potencial mesmo onde ninguém mais vê. Em sua sala de aula, que às vezes é colorida e barulhenta, às vezes é simples e silenciosa, ela constrói pontes entre o que é e o que pode ser. Lá está ela, Ana Santos Amado, de 49 anos, é mais uma entre milhares de professoras. Mas o que a diferencia é o sangue. Filha de pais professores, ela carrega nas veias o amor por ensinar. Contra a maré da desvalorização e das dificuldades estruturais da educação, ela resiste e inspira. Apesar de algumas coisas que você encontra no setor, repares, tempo de professor, você passa por algumas situações, né, professor? Mas me sinto feliz, sabendo uma contínua coisas de minha paz e me gosta de dar aula, mesmo estando nessa situação um pouco complicada, mas é com o prazer que me está fazendo. Aos olhos dos alunos, ela é apenas a professora dedicada, aquela que sempre chega cedo, traz o olhar firme e o coração aberto. Mas por trás do quadro, do monte de provas e da preparação das aulas, há uma história de raízes profundas. Nasci dentro de casa, tinha mãe com meu pai, professor, né? Então, segui com aquele ele ter a explicação, minha mãe ter a explicação, assim, minha pai foi professor, mas nunca muito te lembra de minha pai te dar aula, sabe? Me dá aula. Minha mãe dentro de casa estava a dar aula, ter a explicação, aquela coisa bate chamando a atenção, não gosta, te ajudava ele também na explicação, levava a escola que te lecionava. Com giz na mão e coragem no coração, ela transformou o silêncio de uma sala vazia em vozes cheias de esperança. Vocês têm aqui as palavras para completarem as frases. Ana não escolheu ser professora por acaso. Seu pai era professor e ensinava com a mesma precisão que cuidava dos filhos. Já a mãe lecionava com paixão e narrava as batalhas do passado como se fossem aventuras vividas no quintal de casa. Então lembra-se que tinha momentos de minha mãe, de minha pai ainda estava mais pequenote, de minha mãe, te lembra, montava escolas, não está fazendo tinha atividades nas escolas, tinha intercâmbios. Para os pais, é uma satisfação enorme o percurso da filha. A maneira que os alunos gostam dele, a maneira que eles têm invadido a minha casa, muitas das vezes, porque essa casa de professora, que antes morava conosco, é claro. De forma que, para mim, é um grande prazer, é uma satisfação, sabendo que ela também me dá participação para o desenvolvimento dessa terra. Até o final de minha carreira profissional, toda a minha vivência de professora, praticamente partilhei com os filhos. E ele certamente se sente mais motivado e assume a mesma profissão. É claro que ela, quando é bem mostrou interesse em ser professora, olha,
foi logo apoiada por todos. E hoje Ana é uma referência entre os colegas, inova, inspira e desafia os alunos a pensarem além do conteúdo. Alice tem a frase correta? Não. Por quê? Ser professor é não de ser, antes de tudo, ser um profissional, não é? Para nos explicar, para nos ensinar, mas não só aprendizagem, não tem ensinamento, outras coisas de vida. Ser professor então é ser mãe. Mesmo quando o mundo lá fora é duro, quando os salários não condizem com o esforço, quando a estrutura não ajuda, ela segue. Porque ela sabe que cada equação compreendida, cada texto bem escrito, cada agora eu entendi, é uma vitória que ninguém tira. Aquele dom para ensinar assim, olha, depois que mim começa a dar aula mesmo, como para falar assim, antes de dar aula, mas gente mantinha aquele dom, assim não, depois que fazia formação, bem trabalho, iniciei naquela escola ali, foi em estágio ali, e além a gente gosta, a gente prazer de dar aula, gosta de explicar, a gente é aquele que crê. E ela segue com amor, paciência e coragem, porque ensinar não é só transmitir conhecimento, é acender luzes no escuro. E minha mãe e meu pai, quer dizer, eles dão toda a educação, tudo que é valores, né? Agora, o que me prende com isso, na sala de aula, é ser atenciosa com alunos e ser compreensiva com alunos, transmite tudo com amor, não transmitido com raiva, como se você gosta, vou reclamar como gosta, com amor, e fazer sempre para que leve alunos a ter uma boa aprendizagem. E assim Ana continua ensinando, não só com livros, mas com história, a dela, a dos pais e a de uma família que fez da educação uma herança viva. Um lindo exemplo de amor pela profissão, particularmente na área da educação, passando de geração em geração. Falemos agora, Elisandra, então, sobre o turismo. Exatamente, Cassandra, para dar conta que a presidente reeleita da Associação das Agências de Viagem de Cabo Verde considera a questão da instabilidade dos voos internos como um principal obstáculo para o desenvolvimento do turismo interilhas. Sim, Marvela Rodrigues sublinhou que este problema está a comprometer os projetos e também a travar o crescimento do setor fora dos principais destinos turísticos, mas quem vai nos trazer mais informações sobre isso é a nossa jornalista Sofia Cardoso. Boa noite, Sofia. Boa noite, Cassandra e a Elisandra, com especial saudação a todos que nos acompanham. Marvela Rodrigues afirma que o arquipélago tem potencial para expandir o turismo para além da Ilha do Sal e da Boa Vista, mas que a falta de voos regulares entre as ilhas tem estado a limitar essas oportunidades. Segundo a responsável, é impossível avançar com qualquer estratégia para o turismo interno caso essa situação não resolva-se primeiro. A presidente da Associação das Agências de Viagens de Cabo Verde defende ainda que todas as ilhas têm potencial turístico, mas enquanto não forem resolvidos os problemas de conectividade, será difícil impulsionar o desenvolvimento deste segmento. Além da questão dos transportes, Marvela Rodrigues destacou a importância de reforçar a formação dos guias turísticos, tendo em conta o aumento da procura e a necessidade de um melhor acolhimento aos visitantes. No que diz respeito ao turismo de cruzeiros, reconheceu um aumento nas escalas em Cabo Verde,
mas apontou desafios logísticos, como a falta de preparação de alguns restaurantes para receber grupos numerosos. Para a dirigente, a solução passa por uma maior cooperação entre o setor público e o privado, com cada interveniente a desempenhar o seu papel de forma coordenada para garantir uma melhor recepção dos turistas no país. A Associação das Agências de Viagens de Cabo Verde reforça assim o apelo à resolução urgente dos problemas de conectividade aérea no arquipélago, considerando que só com ligações regulares e eficientes será possível dinamizar o turismo interno e garantindo assim um crescimento mais equilibrado do setor em todas as ilhas. Muito obrigada, Sofia, pelas informações aqui trazidas sobre o turismo, particularmente condicionado por questões de ligações aéreas. Vamos agora para um curto intervalo. O governo assegura que trâmites legais foram cumpridos e que a tripulação da King Air está devidamente preparada. Na Ilha do Sal, diretor do Departamento de Investigação Criminal alerta para o aumento dos crimes informáticos. Fala Cabo Verde, volta já já. O Fala Cabo Verde já está de volta à segunda parte. Em mais uma sessão parlamentar, os representantes do povo deram destaque a alguns municípios que nesta semana completaram mais um ano de existência como município. E entre os destacados está o Concelho de São Lourenço dos Órgãos, que nesta sexta-feira completou 20 anos de existência como município. No período das questões gerais na Casa Parlamentar, deu-se ênfase ao município de São Lourenço dos Órgãos, que assinalou nesta sexta-feira, 9 de maio, os seus 20 anos como município. Em nome da bancada parlamentar do MPD, Anilda Tavares parabenizou este município, apresentando inúmeros investimentos feitos neste concelho. No domínio da saúde, construímos um dos melhores centros de saúde de Cabo Verde. Melhoramos a qualidade da resposta básica com a reabilitação de 4 unidades sanitárias de base, em Pico de Antônia, São Jorge, Boca Larga e Livada. E trouxemos mais dignidade e acesso com a instalação da delegação do Ministério da Saúde no Concelho. Na educação, garantimos reabilitação de todas as escolas e jardins de infância do município. Criamos a delegação do Ministério da Educação e asseguramos transporte escolar para todos. Ainda neste período de questões gerais, parabenizou-se o Concelho de Ribeira Grande de Santo Antão, que no passado dia 7 de maio completou mais um ano de existência como município. Por sua vez, a deputada da bancada parlamentar do PCV, Elisângela Semedo, na sua intervenção, parabenizou a cidade da Sumada, que há 24 anos passou de vila para a categoria cidade. A elevação de vila à cidade, por si só, já constitui um forte desafio em várias vertentes e ainda mais quando se está perante um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, o ODS 11.
que tem a ver com cidades, comunidades sustentáveis, o que pressupõe garantir uma cidade inclusiva, segura, abordando a questão de urbanização. Estes desafios vão desde garantia do acesso a serviços básicos, quais sejam das infraestruturas, habitações e oportunidades econômicas para a sua população. Alcir, por sua vez, através do seu deputado João Santos Luís, falou de alguns pontos que as ilhas da Boa Vista e do Sal carecem para atingirem níveis de desenvolvimento aceitáveis, não esquecendo-se também de mencionar a ilha de São Vicente. Eu não ficaria somente pelo acesso ao norte, mas também as condições para o aeroporto, por exemplo, funcionar à noite, não é? E, portanto, a questão de saúde também, que é fundamental. São questões que, portanto, o Governo deve, efetivamente, terem atenção na evolução do crescimento da Ilha de Boa Vista e também da Ilha do Sal, que, portanto, carece, efetivamente, de mais atenção para a produção que essas duas ilhas, portanto, vêm fazendo, portanto, em termos de, portanto, contribuição para o PIB nacional. Mas também não descurando também em São Vicente, não é? Só em 2022 contribuiu com 120 milhões de contos com volume de negócios. Após o período de questões gerais, prosseguiu-se com a ordem do dia, que teve que ver com a proposta de lei que precede a primeira alteração da Lei Orgânica do Conselho Superior da Magistratura Judicial, aprovada pela Lei número 90/7/2011, de 14 de fevereiro. E ainda na sessão parlamentar desta sexta-feira, o Governo pronunciou-se sobre a aquisição e a certificação da aeronave da King Air 360ER, que se encontra neste momento avariada. Depois de muita polémica, a Ministra do Estado da Defesa Nacional avançou que o incidente está sob investigação. A Ministra da Defesa Nacional garantiu que o avião da Guarda Costeira King Air 360ER está certificada e operacional para cumprir missões de evacuação médica, patrulhamento, busca e salvamento, assegurando que todo o processo de aquisição, certificação e operação seguiu os trâmites legais e técnicos exigidos. Os técnicos, os inspetores da AC foram formados nos Estados Unidos no quadro da implementação desta aeronáutica militar para esse tipo de aparelho. A AC realizou inspeção à aeronave e à empresa MAG, que é a empresa que garante a manutenção desta aeronave. A AC também inspecionou o centro de treino dos pilotos, onde os nossos pilotos foram formados. Foram realizadas 2 inspeções à aeronave pela AAC, estando ainda a aeronave nos Estados Unidos. Os técnicos saíram daqui para lá. A primeira inspeção aconteceu quando da aceitação da aeronave em 15 de novembro de 2023, isto na sua configuração básica, que já incluía a questão de evacuação médica. A segunda inspeção de Janine Leles foi com o sistema de missões integrados, ou seja, o sistema de busca e salvamento e o sistema de vigilância. De acordo com a governante, enfrentou-se um longo processo antes de se conseguir a certificação. A aeronave, estando nos Estados Unidos, completou 1 ano de fabrico e, por causa disso, fez ainda uma outra inspeção, que é correspondente a 1 ano, exatamente para cumprir com os ciclos da manutenção. Foi um longo processo para se obter o registro e o certificado de aeronavegabilidade. Este processo começou em agosto de 2024 e terminou em abril de 2025. O certificado de aeronavegabilidade emitido é válido para a missão de evacuação médica. Quando a AC fez a inspeção da aeronave, esta se fez de acordo com a sua configuração, tendo em conta todas as missões que vai realizar. Disse ainda que os pilotos da aeronave, certificados desde novembro de 2023, foram os mesmos que realizaram um voo de 17 horas que trouxe o aparelho dos Estados Unidos para Cabo Verde. A ministra reforçou igualmente que o país se encontra num processo de transição rumo à implementação da aviação militar, conduzido de forma tranquila e segura.
E a Câmara Municipal da Praia e a Assembleia Municipal realizaram uma mesa redonda para discutir a situação social, política e económica da capital. O evento está enquadrado nas festividades dos 50 anos da independência nacional. Segundo a presidente da Assembleia Municipal da Praia, o evento se enquadra dentro das festividades da cidade e do município e visa abordar o desenvolvimento da capital desde a proclamação da independência até agora. O objetivo é trazer informações, não é, sobre a situação social, económica e cultural e política da Praia, sobretudo no início da independência, a sua evolução e os desafios que neste momento a Praia enfrenta. Nós temos esta atividade hoje, a mesa redonda, precisamente para celebrar, no âmbito da celebração do Dia da Cidade, do Dia do Município, sob a égide dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Por isso nós quisemos, para além de muitas atividades que programamos para fazer a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, trazer essa mesa redonda para os praenses. Para Clara Marques, a capital ainda enfrenta diversos desafios, os quais exigem atenção e soluções eficazes para garantir o seu pleno desenvolvimento. Temos muitos desafios, a Câmara e a Assembleia têm feito alguma coisa para debelar esses desafios, mas nós sabemos que efetivamente a Praia precisa de muito mais a nível cultural, a nível social e a nível de saneamento, não é? Porque a Praia expandiu muito. Agora temos cerca de 85 bairros. Esses bairros reclamam para um ambiente melhor. Então, dentro dessa perspectiva, queremos plantar árvores também, queremos reorganizar os bairros de tal forma para que amanhã, por exemplo, venham os correios e toda a gente sabe qual é a rua, onde é que fica. A mesma avançou que a mesa redonda proporcionou um espaço de diálogo sobre o impacto da emancipação na cidade e as bases para o seu desenvolvimento. Durante a conferência pelos 32 anos da Polícia Judiciária na Ilha do Sal, o diretor do Departamento de Investigação Criminal alertou para o aumento dos crimes informáticos. Durante a cerimónia comemorativa do 32º aniversário da Polícia Judiciária, assinalado no dia 8 de maio, sob o lema Polícia Judiciária 32 anos na prevenção e no combate ao crime por uma sociedade mais justa e segura, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Manuel da Lomba, enfatizou que, apesar dos avanços conquistados, essa instituição enfrenta atualmente desafios complexos e variados. Entre eles, destacou o tráfico de drogas, o cybercrime e outras formas de criminalidade organizada e transnacional que exigem uma resposta mais eficaz e integrada. O nosso foco é a justiça e a segurança, o que só se consegue com um forte trabalho na prevenção e numa investigação eficiente e eficaz, afirmou da Lomba, sublinhando que o tráfico de drogas, por exemplo, é um crime gerador de outros delitos. O diretor apelou ainda a investimentos estruturais no sistema de justiça, lembrando que uma boa justiça depende diretamente de uma boa investigação, onde a PJ deve estar na linha de frente, custe o que custar, doa a quem doer. Por sua vez, diretor do Departamento de Investigação Criminal do SAL, Adérito Moreno, abordou os temas centrais da conferência, como, por exemplo, o cybercrime e a mutilação genital feminina. Segundo ele, tem aumentado os casos de denúncias relacionados a crimes informáticos, como acesso ilícito e burlas eletrónicas, enquanto a prática de mutilação genital, ainda pouco conhecida no arquipélago, tem começado a surgir especialmente na Ilha do Sal, o que exige atenção redobrada. O maior sonho da Cruz Vermelha na Ilha do Maio é a construção de um centro para a terceira idade, um desejo manifestado pela representante da organização na ilha durante as celebrações de mais um ano da Cruz Vermelha em Cabo Verde.
De acordo com a representante da Cruz Vermelha na Ilha do Meio, a organização tem como missão construir um centro com capacidade para acolher idosos, para promover cuidados de saúde e aumentar o número de crianças acolhidas. Avançou que a gestão camarária cessante ofereceu um terreno e que vão elaborar o projeto e procurar financiamento. Segundo a mesma fonte, há também a intenção de trazer para a Ilha do Meio a política da Cruz Vermelha de implementar laboratórios de análises clínicas. A nível local, a Cruz Vermelha tem atuado ao longo dos anos junto dos idosos, crianças e jovens, bem como na assistência a eventuais situações humanitárias. Entretanto, Vandira Barbosa reconheceu que a falta de voluntários tem sido o calcanhar daqueles da Cruz Vermelha no Meio, à semelhança do que acontece a nível nacional. Os 50 anos da Cruz Vermelha foram celebrados na ilha com conversas abertas sobre a missão da Cruz Vermelha de Cabo Verde, os seus princípios, bem como os desafios do voluntariado nos tempos atuais. As atividades prosseguem com campanhas de limpeza em várias localidades da ilha e outras ações previstas. Saímos agora para mais uma curta pausa. Confira ainda neste jornal. Paquistão diz que não há redução da tensão com a Índia em meio aos ataques. Enquanto prossegue a guerra na Ucrânia, a Rússia realizou o seu desfile anual do Dia da Vitória em Moscovo. Até já. Vamos conferir agora as notícias da destaque a nível internacional. A Rússia realizou o seu desfile anual do Dia da Vitória em Moscovo nesta sexta-feira. Líderes estrangeiros também participaram do evento. A Rússia assinalou os 80 anos da derrota da Alemanha nazi com um desfile militar na Praça Vermelha, com a presença do presidente Vladimir Putin e de líderes estrangeiros. O evento é visto como uma demonstração da força da Rússia na cena internacional. O presidente chinês Xi Jinping e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva estiveram entre os convidados internacionais mais proeminentes, mas o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico destacou-se como o único líder do bloco de 27 membros. Durante o desfile, Putin saudou as tropas russas que combatem na Ucrânia. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, fez a sua primeira viagem à Rússia desde a invasão, apesar da mensagem da União Europeia de que visitar Moscovo poderia fazer descarrilar as ambições da Sérvia de aderir ao bloco.
Putin reuniu-se na quarta-feira com os líderes de Cuba e da Venezuela, que também se deslocaram a Moscovo. Putin e o presidente venezuelano Nicolás Maduro assinaram um acordo de parceria estratégica e cooperação. Os líderes do Vietnã e do Burkina Faso, bem como os presidentes de várias antigas nações soviéticas, também estiveram presentes no evento. Os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial com o Reino Unido. Foi a primeira negociação concluída desde o início da guerra tarifária. No Salão Oval da Casa Branca, Donald Trump chamou a negociação de um ótimo negócio. A tarifa recíproca de 10% sobre importados do Reino Unido foi mantida, enquanto os britânicos reduziram as taxas sobre os produtos americanos de 5,1% para 1,8%. Os dois países concordaram com isenções tarifárias para produtos como a carne bovina importada dos ingleses e o etanol produzido nos Estados Unidos. No setor automotivo, os ingleses poderão exportar para os Estados Unidos até 100 mil carros por ano com uma tarifa de 10%. Mas as vendas que excederem esse limite vão ser taxadas em 25%. Os países ainda concordaram que as transações envolvendo aço, alumínio e medicamentos não serão tarifadas. O premier inglês Keir Starmer afirmou que o acordo vai garantir a manutenção de milhares de empregos nas montadoras de automóveis e vai salvar a indústria siderúrgica, que estava à beira de um colapso. O acordo com o Reino Unido foi o primeiro confirmado pela Casa Branca desde o anúncio do plano tarifário de Donald Trump em março. A reação positiva nas bolsas americanas foi imediata. O mercado financeiro também reagiu bem à primeira reunião comercial entre os Estados Unidos e a China, marcada para este sábado na Suíça. O índice Dow Jones subiu 0,62%, o S&P 500 0,58% e a Nasdaq das empresas de tecnologia 1,07%. Trump revelou ainda que outros acordos vão ser concluídos em breve e que muitas reuniões foram agendadas. Em relação à China, Trump garantiu: não dá para subir mais, está em 145%, então sabemos que vai cair, disse o presidente. A polícia alemã encontrou um disco rígido com imagens chocantes de crianças numa propriedade de Christian Bruckner, o principal suspeito do desaparecimento de Maddie McCann. As autoridades alemãs acreditam que este passo da investigação pode contribuir para a teoria de que a menina britânica que desapareceu na Praia da Luz em 2007, em Portugal, está morta. A notícia está a ser avançada pelo The Sun. A polícia alemã quer manter o material sórdido encontrado numa fábrica que pertence a Christian Bruckner em segredo. Tal será a perversidade dos achados. Uma mala cheia de fotografias de meninas de 4 e 5 anos, dezenas de fatos de banho de crianças, brinquedos, armas de fogo e também registros de conversas de Skype com pedófilos fazem parte da lista de achados. Segundo a investigação do jornal britânico, as imagens são doentias e adensam a teoria de que Bruckner era obcecado por crianças. E a polícia alemã acredita que também é cada vez mais evidente que Maddie McCann está morta. A fábrica abandonada foi comprada por Bruckner por 20 mil euros em 2008, um ano depois do desaparecimento da menina britânica na Praia da Luz, no Algarve. O alemão nunca foi formalmente acusado no caso, mas há vários anos que as autoridades investigam uma eventual relação. Atualmente, cumpre 7 anos de prisão por ter violado uma mulher em Portugal em 2005. A tensão entre Índia e Paquistão só tem aumentado. Destaque desta vez é que o Paquistão diz que não há uma redução da tensão com a Índia em meio aos ataques.
Os militares do Paquistão dizem que não haverá nenhuma redução da tensão com a Índia até que o país responda aos ataques indianos de quarta-feira. O Paquistão negou as alegações das Forças Armadas indianas de que postos militares em Jammu e Udhampur, na Caxemira administrada pela Índia, e em Pathankot, no estado de Punjab, foram alvos de ataques de drones e mísseis. Não houve registro de vítimas. O ministro da Informação do Paquistão disse que o seu país se envolveu apenas em uma resposta defensiva até agora aos ataques da Índia ao seu país, já que o exército paquistanês disse que a Índia lançou drones de ataque ao Paquistão na quinta-feira, matando pelo menos 2 civis. Pelo menos 48 pessoas foram mortas até agora, 32 delas no Paquistão, desde que a Índia lançou mísseis na quarta-feira, que, segundo o mesmo, tinham como alvos campos terroristas no Paquistão e na Caxemira administrada pelo Paquistão. O Paquistão retaliou com uma saraivada de ataques de artilharia. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, denunciou nesta sexta-feira nova uma possível espionagem dos Estados Unidos na Groenlândia, depois que o jornal Wall Street Journal informou que Washington quer fortalecer sua supervisão do território autónomo dinamarquês cobiçado por Donald Trump. As tensões estão altas entre os Estados Unidos e a Dinamarca desde que o presidente americano declarou repetidamente que quer assumir o controle da Groenlândia, alegando razões de segurança. Autoridades queimaram na cidade de Lice, na Turquia, mais de 20 toneladas de maconha apreendida em operações policiais. No entanto, a destruição de drogas causou um outro problema. A nuvem de fumaça resultante da queima afetou a população de 25 mil habitantes, causando problemas de saúde generalizados e indignação entre os moradores. A grande operação de descarte de drogas, realizada em 18 de abril, lançou uma fumaça espessa por toda a cidade por dias, deixando os moradores com sintomas de intoxicação, incluindo tontura, náuseas e alucinações. Fala Cabo Verde desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigada pela sua atenção e preferência. Boa noite. Acompanhe o Fala Cabo Verde amanhã com o jornalista Rivaldo Fernandes. Boa noite, fique bem e votos de um ótimo final de semana.